Estamos começando mais uma live aqui do Brasil Escola e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que tem a ver exatamente com o que você precisa fazer, né? Antes de entregar a sua redação definitiva, seja na escola, seja a redação que você está fazendo para treinar, né, nesse período, seja a redação do dia da prova mesmo, do vestibular, seja do dia do Enem, né? Todo mundo que está entrando aí, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Falar sobre autocorreção. Esse é um processo que demora, né? O processo de autocorreção é um processo que demora. Mas depois que você pega jeito, depois que você se acostuma com a ideia de você se autocorrigir, você começa a ter resultados melhores, né? Você começa a verificar na prática que o seu texto começa a ser melhor, né? Então, tô vendo aí uma galera que está entrando, ex-alunos, amigos, né? Muita gente aí acompanhando a gente. Eu fico feliz demais que vocês estejam aqui comigo mais uma vez, tá? Bom, lembrando que essa aula vai ficar salva no nosso Stories e também vai ficar salva lá no perfil, né, do YouTube do Brasil Escola. Então, lá no nosso canal, essa aula vai ficar salva lá também, para caso, né, alguém perder aí, não puder assistir a aula por algum motivo, né? Tem gente que estuda à tarde, trabalha, enfim, né? Um monte de coisas aí. Bom, vamos lá então. O que você precisa corrigir no seu texto? O que seu texto tem que ter, né, de processo de correção para que você possa entregá-lo tranquilo? Bom, a live podia acabar aqui agora se eu dissesse simplesmente tudo, né? Você precisa corrigir tudo. Mas a gente vai destrinchar um pouquinho mais e a gente vai falar sobre o que é esse tudo. O que precisa verificar no seu texto, né? Para que seja um texto correto, tá? Bom, a primeira coisa que é interessante assim você verificar é o que você mais erra, o que é mais frequente no seu texto de erro, assim. Onde é que você peca mais, né? É estrutura, é trabalho com tema, é inserção de repertório, é colocação pronominal, crase, o que é, né? Então você tem que verificar primeiro quais são os pontos em que você mais erra. E aí é interessante você verificar nesse sentido quais são as correções que geralmente são feitas no seu texto, né? Quando você entrega a sua redação na escola, o que você recebe de comentário? O que está colocado ali como sendo o problema, né? Seu texto está desarticulado, as suas ideias não estão bem articuladas, desenvolva melhor a sua tese, né? Pontue melhor os tópicos da tese. Você tem que começar a fazer esse levantamento para você verificar o que é que você tem errado mais. Porque aí você vai fazer um mapa, né? É um mapa e um cronograma, tá? Então, eu tenho esses problemas aqui no meu texto. Eu tenho problema de acentuação, tenho problema de pontuação. O corretor não falou nada sobre tese nem sobre conteúdo, mas a estrutura do meu texto está um pouco comprometida. A estrutura do meu texto está um pouco ruim porque eu estou tendo um problema com isso. A correção está sempre batendo nessa tecla. Tá, então, beleza, você vai colocar isso anotado, você vai colocar quais são os seus principais problemas, para você começar a atacar esses problemas. E aí não é atacar todos os problemas ao mesmo tempo, tá? Às vezes você tem problema de colocação pronominal e, por exemplo, de acentuação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acentuação é acentuação, colocação pronominal é colocação pronominal. Se você for estudar tudo de uma vez, você vai acabar não aprendendo. Então, o que é o ideal? O ideal é você primeiro se dedicar a uma dessas frentes, né? Então, acentuação. Então, beleza, eu vou ficar uma semana estudando acentuação, estudando regras de acentuação, estudando, fazendo exercícios que eu pego na internet de acentuação para eu poder resolver esse problema. Uma semana para acentuação é mais do que suficiente, porque a acentuação é relativamente simples, né? A pessoa que continua depois, né, no final do ensino médio, cometendo erros de acentuação ainda, talvez é porque ela tenha um pouco de dificuldade, né, de assimilar essas regras. E eu acho que esse é um grande lance, assim, você precisa aprender essas regras mesmo, não adianta, não tem como fugir disso. No texto formal, isso tem que ser feito dessa forma, tá? Beleza, aprendeu a acentuação? Tá bom, agora eu vou para a colocação pronominal, agora eu vou me preocupar com outro aspecto, tá?
Boa tarde, professor. Creio que preciso ser mais criativo, ir além da proposta dos textos auxiliares e desenvolver o tema. Isso aí é um problema mesmo, né? Quando a gente fica muito restrito aos textos motivadores, a gente acaba não desenvolvendo as nossas próprias ideias e não colocando o nosso repertório, né? E isso é algo essencial, é preciso colocar o repertório no texto, né? Não tem jeito de fugir disso, tá? Tá, então depois que você já fez um mapeamento do que você tem de problema, daí você vai fazer o cronograma e estudar a teoria para poder aprender, tá? A teoria você tem ela toda disponível no site do Brasil Escola, você tem toda disponível lá no nosso canal no YouTube, tem praticamente tudo, né? Só eu sozinho, né? Gravei mais de 120 aulas para o Brasil Escola, né? Isso fora todos os outros professores que vieram antes de mim, você ainda tem esses vídeos lá, então é bem provável que você vai encontrar tudo que você precisa. Tá? Então aí é a hora de sentar, aprender quais são seus erros para quando você for escrever novamente você conseguir, né, evitar esses problemas conscientemente, né, saber conscientemente que aquilo ali é um problema e que aquilo não pode estar no seu texto daquela forma, né? Bom, eu sou assim radicalmente a favor de rascunho, tá? De vez em quando eu vejo alguns alunos falando que eu não gosto de fazer rascunho, fico com preguiça, porque dá muito trabalho, fazer a mesma redação 2 vezes e tal. Eu considero que o rascunho é uma parte essencial do seu texto, porque o rascunho ele é resultado de algo que você já fez antes, que é o projeto de texto, né? Você já pensou seu texto todo antes de começar a escrever. Você não pode começar a escrever, sabe, sem saber para onde você vai. A gente não entra num carro, tá, disposto a ligar esse carro, disposto a colocar esse carro em funcionamento, se a gente não sabe onde a gente quer ir, né? Se o nosso objetivo não for ir a nenhum lugar de carro e o nosso objetivo for passear, esse é o objetivo. Então, mesmo que seja só passear aleatoriamente, esse é o objetivo, tá? Então, a mesma coisa acontece. Quando eu vou para o texto, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. Eu tenho que saber o que eu quero fazer, certo? Para isso, a gente precisa fazer um projeto de texto. E nesse projeto de texto, a sugestão é que você coloque ali no papel mesmo, assim, os tópicos, tá? Como é que você quer contextualizar o tema? Você vai primeiro trazer um fato histórico? Você vai trazer uma cena de um filme? Você vai trazer a letra de uma música? Você vai trazer um dado estatístico? Você vai trazer a fala de uma autoridade? O que você vai fazer? Tá? Então, primeira coisa, fala do filósofo Michel Foucault, beleza? Então, deixa lá. Para quando você for fazer o rascunho, você saber, né, como é que você vai seguir essa ordem. Tese, como é que eu vou colocar minha tese? A tese, a gente sabe, né, ela é dividida em, principalmente, né, dividida em 2 tópicos, tá? É o jeito mais simples de se fazer. E esses tópicos são causas daquele problema. Lembrando, o tema é sempre um problema de ordem social, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca 2 causas para trabalhar cada desenvolvimento com cada uma dessas causas, certo? Aí tá, beleza. Eu sei quais são essas causas, coloquei lá, porque isso vai me orientar lá para o desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou escolher o repertório e escolher o que eu vou falar sobre aquele tópico, nos 2 desenvolvimentos. Na conclusão, eu tenho que saber quem é o agente, qual é a ação, meio modo, finalidade. Eu tenho que saber de tudo isso antes de escrever. Porque quando você vai fazer um rascunho tendo um projeto de texto escrito, ele flui com muito mais naturalidade. Você consegue produzir de modo muito mais simples, tá? Deixa eu ver aqui se... Não, Andressa, não tem. Eu acho que é André, né? É André Salles, né? Não tem. Então, eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, assim, que esse projeto tem que estar pronto antes de começar a escrever, porque isso já vai me dar um adianto na hora de fazer o rascunho, tá? Bom, então alguns tópicos que a gente precisa levar em consideração e que são, vamos dizer, mais recorrentes, são problemas mais recorrentes no texto, tá? Ortografia, então, correta grafia das palavras, esse é um tópico, tá? Como a linguagem adotada no Enem é a modalidade padrão, tá certo? Então a gente precisa utilizar de acordo com o que a gramática normativa recomenda, de acordo com o que o vocabulário oficial da língua portuguesa recomenda, tá? Pontuação, tá?
os problemas de pontuação estão basicamente dentro do universo da colocação da vírgula. Esse é um problema muito recorrente, tá? E aí qual que é o grande lance, né? A vírgula tem muitos tópicos. Quando a gente vai falar de vírgula, nós estamos falando de muitos tópicos. Então, vírgula não é um negócio que você vai aprender numa sentada. No começo da live aqui eu falei o quê? Eu falei que acentuação você resolve rapidinho. Uma semana você é capaz de aprender todas as regras de acentuação e dominar tranquilamente isso. Vírgula talvez demande um pouquinho mais de tempo, porque você precisa entender todos os processos em que a gente coloca vírgula. Então, por exemplo, eu coloco vírgula em aposto, que é uma coisa. Eu coloco vírgula também em vocativo, que é outra coisa completamente diferente. Mas eu também vou colocar vírgula para mudar a conjunção de lugar dentro da oração subordinada. Isso é outra coisa. Então não é simples assim, né? Vírgula não é simples. É por isso que as pessoas erram tanto, né? É complicado muito por causa disso, né? Responder uma pergunta que me fizeram aqui. É válido colocar letras de música? Sim, né? Sim. Para começar o texto, coloca uma letrinha da música ali e associa ao tema. É um jeito ótimo de começar. Qual gramática você recomenda? Eu uso a gramática do Evanildo Bechara, tá? Professor Evanildo Bechara. Bechara escreve com CH, né? Escreve do jeito que fala mesmo, Bechara. Só tem uma editora, não vou me lembrar qual que é, porque eu não estou com essa gramática aqui agora, tá? Mas ela é gramática para professor. Se você quiser uma gramática mais acessível, eu recomendo a gramática do Cereja. A gramática da Marcela Pontara é boa também. Tem algumas gramáticas aí que são bem legais, tá? Bom, então depois da pontuação, né? Além da acentuação, que eu já comentei com vocês, tem a crase. Crase e acentuação não é a mesma coisa. Muita gente dá a matéria de crase, né, separado da acentuação, exatamente porque o contexto da crase é diferente do contexto da acentuação, né? A crase não é uma acentuação mesmo, é um processo mais de regência, né? De ter o caso da preposição a ali junto com alguma outra coisa, um artigo, um pronome demonstrativo, né? A gente costuma ter a crase sendo o fenômeno de junção de dois as que tem o mesmo som, né? Então é outra coisa, é diferente de acentuação. A acentuação não tem a ver com isso, né? Então tem que estudar, porque os erros são muito frequentes também, né? Colocação pronominal, como eu já falei antes, né? Então, assim, só tem 3 maneiras de você colocar pronome. Quando a gente fala de colocação pronominal, a gente está falando de colocar o pronome depois do verbo, antes do verbo ou no meio do verbo, né? Então, próclise, ênclise e mesóclise. Só que mesóclise é no meio do verbo, é muito rebuscado, né? Não tem necessidade de usar isso no seu texto, a menos que seja estritamente necessário. Agora, próclise e ênclise você tem que saber as regras, né? Não posso começar uma frase, por exemplo, com pronome oblíquo átono junto do verbo, né? Não posso, assim, se soube no Brasil que o racismo é estrutural. Não, a gente não pode dizer se soube, tem que dizer soube-se. É uma regra, então tem que entender essa regra de colocação pronominal, né? Flexão de palavras, vamos entender, né, que na língua portuguesa os substantivos, os adjetivos, os verbos, todos eles sofrem flexões, né? Sofrem alterações de gênero, de número. Os verbos ainda sofrem alterações de tempo, de modo, pessoa, né? Então tem que saber flexionar isso corretamente, porque também vai contar, tá? Muita coisa vai ser levada em consideração. Um outro tópico que eu coloquei aqui, que eu vejo com muita frequência nas redações, é a repetição desnecessária de palavras, tá? O que quer dizer isso? A pessoa está falando sobre um determinado tema e, ao invés de procurar sinônimos ou palavras que possam fazer parte daquele universo ali, ela fica usando a mesma palavra toda hora. Essa repetição demonstra pobreza vocabular, tá? Então o corretor vai levar isso em consideração, porque ele está vendo que seu vocabulário é limitado. Então você vai deixar de ganhar ponto, tá? A repetição de palavras te impede de ganhar mais ponto na redação. Não é de perder. Não é que você vai perder ponto, tá? Você vai deixar de ganhar ponto porque está repetindo demais. Então tem que ficar atento a isso também, tá? Variedade de conectivos. Olha só, o avaliador da sua redação,
ele está contando literalmente quantos conectivos você está empregando no seu texto. Então hoje mais cedo numa aula eu fiz um levantamento rápido ali com os alunos, né, de quantos conectivos a gente usa no início dos parágrafos, né, no início dos períodos e tudo mais. E a gente chegou a um número ali de 13 a 15 conectivos mais ou menos. Tá? Então a gente não usa conectivo no comecinho do texto, porque a gente está começando a fazer uma contextualização, né? Por exemplo, durante a Guerra Fria, tal, o Brasil passou por esse momento assim assado. Né? Você vai começar com uma frase, segundo o pensador francês Émile Durkheim, né? Então você tem várias maneiras. Ali você não vai usar um conectivo, mas a cada período que vier em seguida vai ter um conectivo iniciando. O que você vai fazer? Você vai observar depois, né, na hora de escrever, que você está usando esses conectivos. E depois de terminar o rascunho, você vai fazer um levantamento se você não está repetindo conectivos ou se o significado daqueles conectivos é adequado, se você está de fato fazendo as relações de coesão que você precisa fazer ali no texto. Por quê? Se os seus conectivos não estiverem corretos, né, você vai fatalmente perder ponto. Né? Você pode perder ponto na competência 1, porque aquela palavra não é a palavra adequada para aquele contexto, e você pode perder ponto na competência 4, porque você não está estabelecendo a relação de coesão que precisa ter ali. Né? Sem contar que, se está faltando coesão, há grandes chances de faltar coerência também. Então veja que existe um efeito perigoso aí, né? De você cometer um erro e esse erro poder ser penalizado. O avaliador do Enem é treinado para não fazer isso, né? Para não te penalizar 2, 3 vezes. Mas a gente não pode ficar contando com isso, né? Com essa questão. A gente tem que saber de fato empregar as palavras. Manutenção temática. Eu falo de manutenção temática e eu estou falando de mim, tá, gente? Talvez você se identifique com esse problema. Eu tenho uma dificuldade muito grande de seguir um mesmo tema. Se eu estou falando sobre um determinado assunto e de repente eu falei alguma coisa que eu acho que é interessante, importante a pessoa saber, eu tenho grandes chances de fugir daquele tema, grandes chances de escapar daquilo ali. E veja, eu sou professor de redação, trabalho com isso há 20 anos e eu fujo do tema porque eu tenho dificuldade de concentração. Né? Algumas pessoas têm déficit de atenção, é uma doença mesmo. Tá? Então o que eu faço? Eu releio tudo que eu acabei de escrever. Isso me ajuda a me manter dentro do tema. Então por que na minha redação não tem fuga ao tema? Porque eu estou ali prestando atenção o tempo todo no que eu estou escrevendo. Toda hora eu volto, releio o tópico que eu acabei de ler para poder, né, dar sequência naquilo ali. Tá? Então tem que levar isso em consideração. Checagem de repertório, né? Isso significa que você vai usar pelo menos 3 repertórios do seu texto, tá? Você vai usar um repertório para introduzir, para contextualizar o tema. Você vai usar um repertório no D1 e você vai usar um repertório no D2. Guga, na conclusão não precisa? Não, na conclusão não tem nem jeito de a gente usar repertório. A menos que nós estejamos retomando um repertório que foi apresentado no início, tá? Então, de repente você começou lá falando de uma cena de um filme. Aí você inseriu o tema, beleza. Apresentou seus repertórios, apresentou dado estatístico, apresentou fato histórico, etc. Lá na conclusão, depois de ter feito a proposta de intervenção, você pode dizer para que esse problema seja resolvido, para que cenas como aquela do filme não se repitam. Entende? É legal fazer isso, né? Mostra que que as partes do texto dialogam entre si. É bacana fazer isso. Não é regra, não é obrigado, mas bacana, tá? Coesão referencial e coesão sequencial são os 2 principais tipos de coesão. Eu gravei recentemente os vídeos aí do Brasil Escola sobre esses tipos de coesão, destrinchando os tipos de coesão, tá? Para você se familiarizar mais com esses processos, tá? Proposta de intervenção, lembrar que a proposta de intervenção tem que ter 5 elementos. Os 5 elementos são o agente, um agente válido, né? Não pode ser quem não está autorizado a fazer aquilo. Por exemplo, se a execução de uma lei não é o povo, né? Então o povo não deve condenar alguém, porque o povo não tem o poder de condenar alguém, certo? Existe um poder próprio para isso, que é o poder judiciário, tá? Então, quando a gente pensa num agente válido, a gente pensa numa ação que seja possível de ser colocada em prática, uma ação plausível. A gente pensa no meio modo, e a gente pensa na finalidade daquela proposta de intervenção, tá?
E para a gente poder encerrar aqui, né, e tentar responder uma pergunta que me fizeram aqui agora, você tem que verificar se o começo e o fim do seu texto dialogam, né? Lá na cartilha do participante do Enem, que vale muito a pena você baixar para dar uma lida, fala exatamente sobre isso, né? Verifique se o final do seu texto corresponde àquilo que você se propôs. Isso lá no projeto de texto a gente já consegue resolver, né? Fiz um projeto de texto antes de fazer o rascunho, então eu sei que eu vou chegar naquela conclusão porque eu me preparei para isso, né? Eu preparei o meu caminho para isso. Mas depois do rascunho pronto, vale a pena você ler a conclusão e prestar atenção. Peraí, minha conclusão resolve os problemas que eu coloquei lá na tese? A minha conclusão aponta para os problemas da tese resolvendo esses problemas? O assunto que eu trato aqui na conclusão está sendo trabalhado desde o início do texto? Fez essa verificação, significa que seu texto está dentro do esperado, tá? Pergunta aqui do Alan. Das 10 classes gramaticais, 6 flexionam e 4 não. Por que o verbo serve ambas as partes? Como assim? Bom, o verbo sofre flexão porque ele tem um papel diferente das outras palavras na língua, né? As outras palavras, cada classe gramatical tem seu objetivo ali, né? Algumas giram em torno do substantivo, que é talvez a classe mais importante. Aí o verbo tem ali uma coisa ou outra que o acompanha também. Ele tem as conjunções que ajudam a ligar o verbo a outro verbo, né, por meio das orações. Mas basicamente o verbo ele sofre essas flexões todas porque são muitos os casos em que a gente usa verbo. A gente usa verbo para falar no presente, para falar no futuro, para falar no passado, para falar no passado distante, né? A gente fala do verbo para flexionar junto com a primeira pessoa, com a segunda, com a terceira, com a primeira do plural. Então são muitos casos. É por isso que o verbo tem tantas flexões, né? E ele vai ser empregado em vários contextos diferentes. Certo? Gente, nosso tempo já acabou. Essa live está chegando ao fim. Eu gostaria imensamente de agradecer a todo mundo que entrou aí, que fez pergunta, que participou, né? A aula foi muito boa, gostei muito. Espero que vocês possam acessar o nosso canal lá no YouTube, tá? Para poder assistir mais aulas. Espero que você possa continuar estudando com a gente aqui. Não se esquece de se inscrever, tá? No nosso canal aqui no YouTube e no Instagram também, né? E para você estar sempre recebendo aulas novas aí, beleza? Gente, então é isso. Muito obrigado. Beijo, um abraço para todo mundo, tá? A gente se vê. Tchau, tchau. Até a próxima.